Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o PL, né, o Partido Liberal, o partido aí que é o maior antro de bolsonaristas, né, do Brasil, um partido nanico até anos atrás. Infelizmente, com essa merda desse fenômeno, né, chamado bolsonarismo, foi um partido que ficou muito grande, tá bom? Então fica comigo aí que depois da vinheta eu te conto. Pessoal, vocês lembram da época da Lava Jato, né, onde a gente tinha ali Sérgio Moro, Deltan Dallagnol fazendo ali as investigações, né, obviamente tudo que era relacionado à Lava Jato, esses dois nomes tinham muita força, né, e o Deltan Dallagnol, ele é responsável por aquele PowerPoint, eu não sei se vocês vão lembrar, aquele PowerPoint que colocava ali o Lula como o epicentro de todos os problemas do nosso país, né, ligando ele a diversos crimes e tudo mais. Inclusive, Deltan Dallagnol foi condenado, né, pela justiça por conta daquele PowerPoint, né, por todas aquelas acusações, né, querendo ou não, aquilo ali influencia diretamente, né, a opinião pública, né, uma coisa assim absurda, uma pessoa do nível de responsabilidade que a gente espera, né, como o Deltan Dallagnol tinha na época, né, hoje em dia ele é só mais um rato do bolsonarista, né, mais uma carniça do bolsonarismo que apareceu, né, infelizmente quem é do Paraná sabe, né, mas enfim, pessoal, a analogia que eu queria fazer é que se a gente colocar o PL, né, no centro daquele PowerPoint, a gente tem algumas coisas bem similares, né, então, assim, eu não estou aqui para acusar ninguém, né, tudo que eu trouxe aqui desde a thumbnail até todas essas analogias que eu falei são fatos, né? Então, lembrando que eu não estou acusando ninguém, eu só vim para falar, para expor, né? Hipocrisia e doa quem doer, né? Então, eu não tenho rabo preso, não tenho medo, né? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem, né, do conteúdo e a gente vai falar. Eu trouxe até um roteirinho, né? Eu quase nunca trago o roteiro, mas assim é bastante coisa para a gente falar, né? Bastante crimes, né? Para a gente falar aqui. E a analogia que eu queria fazer, pessoal, é exatamente aquela que todo mundo fez, né, quando saiu o PowerPoint do Lula, né? Então, primeiramente eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não sou petista, né, eu sou de esquerda, mas eu não sou filiado ao PT, né, e nem passo pano para tudo que o Lula faz, né? Então, inclusive, eu acho que o Lula tem umas falas bem merdas, né? Então, a gente tem que considerar somente, né, o que é válido pra gente, né? Então, assim, o Lula tá falando merda ali, né, não vou concordar, né? Pode ter certeza que, assim, se for uma coisa que vá contra, né, os meus princípios e convicções ali, eu não vou concordar, né? O fato é, o Lula hoje, né, ele é o principal líder, né, não digamos líder, mas assim, a principal figura da esquerda, né? E isso perdura por anos, né? Apesar de muita gente falar que o Lula já é de centro há muito tempo e tal, tudo mais, a gente tem que compreender, né, que a negociação política, né, ela é exigida na maioria das vezes ali quando a gente precisa aprovar projetos e tudo mais, ter as maiorias. Então, assim, é um conluio político que a gente entende como normal, né? Infelizmente, isso vai acontecer em todos os governos, né? Seja político de esquerda ou político de direita, né? Eles vão precisar fazer articulações ali com pessoas não tão benquistas, né? Então, assim, esse tipo de coisa não tem como a gente ficar aqui pontuando, né? Até porque a gente já teve ali PT votando junto com o PL, né? PSOL votando junto com União Brasil, coisa normal, né? Para fluidez ali do andamento político do Brasil, né? Mas o fato é que talvez o Lula hoje, por ser um presidente muito popular, né, desde os seus primeiros mandatos, né, Lula 1, Lula 2 e Lula 3 agora, e provavelmente uma reeleição no próximo ano, né, que o que a gente está vendo agora, o que a gente está presenciando é a morte do bolsonarismo, né? Então, assim, o Trump já cagou pro cara, né? Era a única esperança que aqueles imbecis, né, do Eduardo Bolsonaro e o neto de ditador Paulo Figueiredo, né, tinham. Talvez era a melhor cartada, né, que eles tinham, né, mesmo a gente olhando ali as fotos que eles postavam, né, era da cerca para fora da Casa Branca, né, então eu não sei, talvez a gente foi um pouco ansioso, né, quem sabe se eles conseguissem chegar na calçada da Casa Branca poderia, né, ter alguma evolução,
né, nessa conexão entre os dois. Mas o que a gente viu, né, estava todo mundo comemorando ali que o Trump não estava incluindo o Lula na agenda dele na Indonésia, né, que eles estão lá, diversos líderes mundiais e tudo mais. Porém, o que aconteceu foi totalmente ao contrário, né, o Trump ele chegou a se encontrar com o Lula, né, e fizeram ali uma reunião, o Lula demonstrou firmeza e tal, tudo mais, né, o Lula é uma pessoa muito carismática, e isso a gente não pode negar, né, até você mesmo, de direita aí, pode chorar à vontade, né, mas o Lula é a figura política mais carismática que a gente tem, né, no Brasil, e eu vejo ele como um dos principais, né, talvez o principal líder da esquerda, por estar na posição que ele está, que é de presidente da República, né, que seria ali o patamar mais alto, né, para a vida política de alguém, tá? Então, assim, pessoal, nem sei porque que eu dei essa volta toda, tá? Mas é para deixar bem claro aqui para vocês que eu não tô aqui para defender o Lula, tá? Falou merda, eu vou fazer mesmo. Eu vou falar mesmo. Eu só não tenho motivo para trazer vídeo atacando o Lula aqui, porque o Lula é de esquerda. E o pessoal de esquerda é muito unido, tá? Então vamos começar, pessoal. Né, como eu falei para vocês, se a gente fizesse aí hoje um PowerPoint colocando o PL, talvez Bolsonaro, né, naquele centro lá, a gente ia ter muitos crimes, né, para colocar ali ao entorno dele, né. E assim, pessoal, crimes que vão de coisas simples na política, né, que não deveriam acontecer, mas infelizmente no nosso país é mais normal do que a gente imagina, né, que são crimes de corrupção, propina, lavagem de dinheiro, etc, e tudo mais, até alguns crimes, pessoal, um pouco mais pesados, tá? Eu nem sei se eu posso citar aqui, mas é um tipo de violência, né, que todo cidadão que presta repudia, né? Inclusive, quando rolou eu vou chegar ainda nesse assunto, mas quando rolou uma votação aí para incluir o crime de... Eu vou deixar aí na tela para vocês. A bancada do governo, né, a base do governo Bolsonaro foi a única que votou contra. Estranho, né? Muito estranho. Então vamos lá, pessoal, para começar por alguns crimes, né? A gente tem aí em 2024, né, foi divulgado que a maioria dos políticos, né, dos parlamentares e tudo mais investigados, né, em algum tipo de crime, faziam parte do PL. Então, assim, para começar, é o partido que mais tem político envolvido com crime, com coisa errada, né? Vamos falar bem certinho. Não trouxe aqui, se eu trouxesse a lista, eu ia ficar esse vídeo todo só falando isso para vocês, mas pode ter certeza que a lista é grande, tá? Então, assim, a gente vai, né, desde esses crimes mais simples até crimes um pouco mais complicados, né? Eu digo simples, né, no entender da população, que a gente é cidadão comum, a gente não tem obrigatoriedade nenhuma aqui de saber nada de parte jurídica e tudo mais, a gente sabe que é um crime, né? Então é simples porque é fácil de entender. Corrupção é fácil da gente entender. Você olha e vai saber que alguém ou recebeu propina, ou comprou voto, ou deu dinheiro, ou roubou dinheiro, esse tipo de coisa. É muito simples. Crimes cibernéticos, pessoal. As milícias, né, de ambiente virtual, que chamam de militância de ambiente virtual, mas se a gente trocar ali o milícia por militância, vai ficar a mesma sigla, então tá tudo certo, né? Então as militâncias de ambiente virtual, que se tornaram milícias digitais, elas começaram a operar muito forte, né, ali na época do Bolsonaro, né? Páginas de direita, como aqueles idiotas lá do Te Atualizei, né? Tem os trouxas da Jovem Pan e tudo mais, né? E abaixo, né, dessa galera assim que são os influenciadores, né, que são os formadores de opinião pública, tinham ali uma dezena de, talvez 30% era bot, né, para inflar ali as contas, né, e tudo mais, mas pelo menos 70, 80% eram pessoas reais cometendo crimes escondidas atrás de um computador ou de um celular, né? Então, crimes cibernéticos de diversas, né, de diversas qualificações aqui foram cometidas por bolsonaristas, né? Carla Zambelli, inclusive, foi condenada, né, pelo STF em 2025 por crimes cibernéticos. Então, é o primeiro item que a gente pode colocar no PowerPoint, né, ligando ali o PL, né? Carla Zambelli a gente sabe que é do PL. Eu não vejo a hora de extraditarem ela, né, para ser mais uma do PL presa aí, para a gente poder dizer que bandido bom é bandido, né, daquele jeito lá. Então, condenada pelo STF em 2025 por crimes cibernéticos, né, Carla Zambelli, depois de contratar o hacker Walter Delgatti, não sei se é assim que fala, para invadir e adulterar o sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? Então, assim, isso tudo para tentar denegrir a imagem da justiça, né? Olha que pessoalzinho sujo, que pessoalzinho baixo, esse pessoalzinho do PL, né?
Ligação com o golpismo é um assunto muito atual, né? A gente sabe aí que o golpe ele esteve para acontecer, inclusive acho que foi o Valdemar da Costa Neto mesmo, que é outro condenado no mensalão, lá na época do Lula, ele foi condenado já, então o Valdemar Costa Neto ele é um bandido condenado. Hoje em dia ele está aí abraçando o Nicolas Ferreira, está aí abraçando, né, as figuronas Bolsonaro do PL. Não podemos esperar mais nada dessa galera, né? Então a ligação com o golpismo foi uma das coisas atuais, assim, acho que mais graves, né, que o pessoal do PL poderia ter cometido. Assim, obviamente que existem outros partidos, existem, né, outras, talvez, lideranças, né, outras militâncias de outros partidos, né, que também estejam ligados a isso. Porém, o nome principal a gente sabe que foi o pessoal do PL, né? Então não adianta dizer que não. E o golpe foi sim arquitetado, ele só não foi executado com maestria. Mas assim, você que usa isso como argumento, né, que você está dizendo ali, mas apenas planejaram o golpe, né, mas o golpe efetivamente nunca foi concluído. Eu queria perguntar para você, meu amigo, se você deixar sua esposa com o colega de trabalho dela e os dois planejarem uma traição, sabe, uma traição bem planejada, com minuta, uma traição ali planejada, né, com documentos, mensagens, diversas provas, porém ela não foi concretizada. Você ia deixar passar? Você ia? Porque se você ia, meu amigo, você talvez tenha, né, um relacionamento muito, né, para frente, né, coisa que eu acho que talvez um conservador cristão não combine muito assim, né, com essa coisa de família tradicional e tudo mais. Tá? Então, o golpe ele foi planejado e só isso já é um crime, né? Então, assim, Bolsonaro pegar 27 anos de cadeia, eu concordar com eles algumas coisas assim, eu concordaria que político dessa espécie tentando atentar contra o Estado democrático de direito deveria pegar prisão perpétua. Tá? Acho que talvez é a única coisa que eu concordo com eles, né? Eles querem prisão perpétua até para ladrão de galinha, né? Então, por que a gente não pode colocar um deles para sempre na cadeia, né? Mas infelizmente, né? O histórico de atleta que ele tem é uma bosta, né? Uma porcaria, ele não aguenta nada. É engraçado que a crise de soluço dele passou para ir lá nos 15 anos da filhinha dele. Não tem nada a ver com isso também, tá? Só para deixar bem claro aqui. Meu problema é justamente com o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro que estão envolvidos em política, entendeu? Jamais falaria aqui, jamais atacaria a filha do Bolsonaro, que não tem nada a ver com essa história, né? Ninguém tem culpa do pai de merda que a gente tem. Então é isso, né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele teve uma pena muito leve, né? Eu digo em questão assim de cumprimento de pena. 27 anos, vai sair com uns 90 e poucos aí, tá bom, né? Eu acho que histórico de atleta o cara consegue sobreviver até os 150 anos, né? Mas assim, o fato é que ele é um bosta, né? Ele foi preso, ele não consegue, né, ser preso numa cadeia. O Lula foi pra cadeia velho, né? Cumpriu a sua pena velho, né? E saiu da cadeia velho e ganhou a eleição velho, né? Então assim, idade não é desculpa. Eu acho que até os bandidos envelhecem. Pessoal, outro aqui, uma coisa muito grave, sabe, pessoal? Uma coisa que, assim, eu tava até pensando se eu trazia para vocês, pra gente falar nesse vídeo, mas, assim, é um tema muito pesado, né? Um tema muito pesado. Eu não sei nem direito se eu posso citar aqui diretamente, né, o nome, juridicamente o nome desse crime, né? Ele vai falar diversas coisas aqui, né? Eu acho que vocês já estão entendendo qual que é o teor do vídeo, é justamente, tipo, expor, né, esse partido de merda, né, que se tornou o Partido Liberal, o antro de bolsonaristas, né, figuras aí patéticas, né, da nossa política brasileira, né, fazem parte do PL. Mas uma das coisas mais graves, pessoal, são escândalos sexuais, tá? Também eu não vou me aprofundar muito aqui nesse tema, porque é muito extenso, muito, mas muito extenso. Sabe, a gente tem aqui diversos nomes, vou falar algum para vocês. José Renato da Silva, um ex-presidente do PL, né? Ex-vice-presidente do PL de São Paulo, condenado a 40 anos. Vocês já sabem por quê. Cássio Fala Pira, né, um vereador do PL de Piracicaba, preso depois de 10 denúncias de abusos sexuais, né? De crimes sexuais. Tiago Pittencourt, vereador do PL em Canarama, não sei se é assim que lê, no Mato Grosso, foi preso em flagrante, acusado de produzir e comercializar material, assim, da pior espécie que vocês possam imaginar, tá? Com criança. Muito grave, mas muito grave mesmo.
Assim, tem uma coisa que aqui eu nem vou citar, né? Nem vou citar. E recentemente, pessoal, na minha cidade, a gente teve um caso de um professor, né, um vereador ali, desde os anos 2000, ele era vereador na cidade de Irati, no Paraná, né, aqui no interior do Paraná, mais ou menos uns 150 quilômetros de Curitiba, e ele começou a ser investigado, né, graças a meu amigo Jeff Reynolds aí, que começou as investigações e tudo mais. Um abraço para você, Jeff. A gente tem que continuar aquele trabalhinho nosso lá. Ele começou a ser investigado e logo ele renunciou ao mandato. Então, assim, uma coisa estranha de se acontecer, né? Quem não deve não teme, a gente sabe muito bem disso, né? Então, não fica muito bem visto, né? Esse tipo de coisa. Acontece que, assim, continuaram investigando e acharam, né? Ele era professor de uma localidade no interior da cidade de Irati, né? Chamada Rio do Coro. E lá descobriram, né? Pelo menos 12 crianças foram abusadas por esse ex-professor. Ex-professor, porque assim, não é possível, né, que continue sendo professor. Ele nem vai, né? Inclusive já está preso, né? Ele passou uns dias foragido. Sabia das coisas que fez, todo mundo sabia das coisas que fez. Inclusive aconteceu um episódio patético lá na minha cidade, né, de pessoas tentando fazer ali manobras, né, mentais para defender esse merda, né, defender esse bosta de Celio de Mello aqui. Eu espero muito que ele apodreça no fundo de uma cadeia. Só que ele já está preso, né? Ele passou alguns dias ali pensando o que ele ia fazer, provavelmente, né? Fugindo, se escondendo igual um covarde de bosta, né? A maioria desses políticos, principalmente do PL, né? Eu tô aqui para pegar no pé do PL mesmo. A gente tem muita merda aí, como União Brasil, que é outra lixeira, né? Que eu posso falar em outro vídeo para vocês, mas hoje o foco aqui é o PL, né? O pessoal do PL é muito covarde, né? Basta você olhar aí, por exemplo, não só do PL, mas essa direita extremista, né? Uns Paulo Bilinski da vida, os caras são os covardes. Se você assistir 2 minutos do Paulo Bilinski falando na Câmara dos Deputados, você fica com nojo, sabe? Assim, é um bosta, né? Ele sabe o que ele fez, né? A mulher dele se suicidou lá, não sei quantos, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Uma maneira muito controversa também, né, essa questão aí de... Acho até engraçado um machão como ele, né, levar 20 tiros da mulher, enfim. É só ataque. Se você assiste, né, vídeos desses parlamentares, é só ataque. Eles não têm, assim, um argumento sólido. Outra imbecil é aquela Ana Zanata, aquela idiota das flores na cabeça, que vocês devem conhecer bem, que saiu agora com a nova, que é a Galinha Pintadinha Comunista. Meu Deus do céu, eu teria vergonha de ser uma das filhas, sei lá se tem filho, sei lá o que tem, deve ter, né? Família conservadora é isso, né? Deus, pátria e família é igual o Bolsonaro lá com 5 filhos de 3 mulheres diferentes, né? Então, esse é o conservadorismo, né? Então, o PL, ele é repleto, né? Não só o PL, mas toda a direita, né? Pode ser que eu tô falando aqui de algum parlamentar que nem é do PL, né? Mas dá pra gente englobar a direita toda nisso. Então é isso, pessoal. Eu queria falar para vocês, né, como esses partidos, como o PL, eles conseguem manipular mentalmente muitas pessoas. E assim, principalmente pessoas de um nível intelecto um pouco mais baixo, né? Pessoas que realmente, assim, que acham que Israel da Bíblia é o mesmo Israel que a gente tem agora, né? Um estado de genocídio, um estado de merda também, tá lá massacrando o povo palestino, né? Então, não tem como a gente se revoltar somente com o eleitor do PL. Porque a gente tem que compreender, pessoal, que são, assim, é um eleitorado de baixo intelecto. A maioria é um eleitorado de baixo intelecto. Mesmo esse pessoal de uma condição financeira um pouco melhor, né, que vai para manifestação e tudo mais, se você chegar e tentar ter uma conversa simples com eles, né, com dados e tudo mais, eles não vão querer saber, né? Se você chegar para mim com dados, com fatos reais sobre a esquerda, eu vou dizer, realmente, né? E assim, vai ter coisas que não tem como você defender, né? Agora, assim, não é possível, né, um partido assim, com tanta gente, um partido tão grande, né, ter tantos escândalos e crimes assim relacionados, né, aos seus as pessoas, né, que estão dentro do partido, né, geralmente vereadores, deputados, tudo mais, esse tipo de coisa, tá? Então é isso, pessoal.
Eu queria agradecer vocês por assistir, tá? Desculpa o formato desse vídeo aqui, né? Foi um vídeo um pouco mais na correria, mas eu queria só mostrar para vocês, né, essa hipocrisia aí da extrema-direita que insiste em acusar a gente que é de esquerda, né, de criminoso, de não sei o quê, de viver de Bolsa Família, né? Eu já fiz um desafio aqui, eu desafio qualquer parlamentar aqui a viver com um salário do Bolsa Família, né? Nem que você considere aí que você tenha 4 filhos, né? Igual eles gostam de dizer, que as pessoas estão tendo filhos para poder viver de Bolsa Família, né? Eu acho que na cabeça deles, assim, 10 pessoas recebendo Bolsa Família vai ter o mesmo custo de uma pessoa recebendo, né? Então, assim, é burrice, eu acho que é imbecilidade, né? Grande parte aí é mau caratismo também e tudo mais. Então, o desafio, né? Esses parlamentares aí, principalmente esses que gostam de falar que o pessoal gosta de viver de auxílio, desafio vocês a viver um mês de auxílio para ver aonde que vocês vão parar. Vocês vão chorar, vocês são fracos, sabe? Vocês são muito fracos. Muitas coisas que as pessoas da periferia passam, esses Paulo Bilinski da vida, essas Júlia Zanata da vida, esses Bolsonaro da vida nunca iam passar, né? Assim, qualquer uma prisão, uma prisão por crimes que eles cometeram, né? Que o Bolsonaro cometeu, não estou falando dos outros, né? Vocês entenderam muito bem, vocês não são idiotas. Chorando por conta da pena que você tem que pagar, sabe? Tipo assim, você sabe todas as merdas que você fez, então assim, esse pessoal para mim não passam de um bando de covarde, tá? Eu espero que vocês, né, concordem comigo, né, abram um pouco a visão, até vocês um pouco, daí o pessoal da direita, né, abram essa visão, parem com esse pensamento de que o político ele não é o seu funcionário, o político ele é o seu funcionário, você tem que cobrar o seu político, né? Então, principalmente quando o seu político ele comete crimes, né, crimes das piores espécies, assim, tá? Então, assim, abram um pouco a mente, tá, pessoal? Vocês aí são os que mais falam que querem fazer um país diferente, né, um Brasil diferente. Vamos dar uma olhada o que o pessoal tá fazendo nos bastidores, tá? Tenho certeza que se vocês fizerem uma reflexão mais aprofundada sobre isso, a mente de vocês começa a mudar um pouquinho. Beleza? Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.